vocês estão? Estamos aqui na nossa primeira aula e eu tô muito feliz de vocês estarem aqui comigo. E eu quero mostrar para vocês nessa primeira aula como a gente faz tulipa. É uma flor muito simples da gente aprender e as folhas também são bem simples. A gente vai começar esse desenho protegendo essa barrinha aqui. Então, o que eu tenho aqui? No meu caso, eu tenho aquela fita adesiva fina, transparente, mas se você tiver a fita crepe, pode ser usada também. Então, eu já passei ela no tecido, um pouco aqui no tecido, para sair um pouco a cola, né? E aí, eu vou colocar bem rente ao desenho, porque isso vai proteger a barrinha na hora que a gente passar a tinta, tá? Então, aqui a gente já tem a nossa barrinha protegida e a gente pode começar a nossa pintura. Nós vamos começar as folhas, não vamos ter fundo nessa pintura, então nós vamos diretamente para a folha. Nós vamos usar o pincel número 6 da Condor, já cortado. Se você ainda não cortou os seus pincéis, vai lá no vídeo onde eu ensino a cortar os pincéis, porque isso é necessário para a pintura ficar com acabamento mais bonito. Eu vou usar a tinta verde maçã para a gente preencher todas as folhas. Vamos lá? Quando vocês forem fazer os cantinhos, o pincel dessa forma, de lado, ele ajuda a conseguir um traço mais fino, então os cantinhos ficam mais bem acabados. Procura cobrir o risco que a gente fez para ele não ficar aparecendo na pintura no final, tá? E assim nós vamos preenchendo as nossas folhas. Dessa aqui, nós vamos para essa. Depois a gente vem nos caules, mas primeiro vamos preencher as folhas. Por isso é bom proteger a barrinha. Vocês podem ver aqui que a tinta passou, mas ela não vai pegar na barrinha porque a gente colocou a fitinha. Aqui, para conseguir um toque mais fino, pincelzinho em pé. E vamos preenchendo. Agora, a próxima folha. Sempre atento para preencher dentro da folha e não fora, tá? O resto da folha aqui na parte de cima, coloca o pincelzinho em pé com menos tinta e preenche.
Para fazer o preenchimento, pessoal, principalmente nessas folhas maiores, vocês podem pegar um pincel número 8 para adiantar. Eu estou usando o 6 porque quando chega nas partes das laterais, como aqui, é mais fácil para você fazer o acabamento. Mas se você quiser adiantar usando um pincel maior, vocês podem. Então, pessoal, com todas as folhas preenchidas, nós vamos pegar agora o pincel número 4, tá? E vamos fazer os caulezinhos. Trocamos de pincel porque a região aqui é menor, então vocês terão mais facilidade para preencher. Novamente, o pincelzinho de canto, assim, de lado, dá um melhor acabamento. E assim, preenchendo todos os caules. Agora, meninas, nós vamos começar a parte da sombra das nossas folhas. Vocês verão que são folhas muito fáceis de fazer. Vamos lá, eu voltei ao pincel número 6 e agora a gente vai usar a tinta verde pinheiro. Então, vamos lá, com apenas um ladinho do pincel sujo de tinta, tá? Apenas um ladinho, nós vamos começar a parte central desse lado aqui, como vocês podem ver. E agora, essa folhinha está abaixo dessa tulipa, então, nós vamos sombrear abaixo da tulipa. Todo esse lado dessa folha, sempre com pouca tinta, apenas de um lado do pincel. Sempre varrendo assim, ó, esfumando para ficar uma tinta sumindo na outra. E aqui, novamente, a gente vem abaixo da tulipa, o pincelzinho de lado para ficar mais fino. Limpa bem aqui. E vamos reforçar aqui na frente. Tá? Agora, nessa segunda folha, este caule está na frente da folha, então, nós vamos reforçar ao redor do caule.
Coloca um pouquinho só de tinta, limpa o pincel e esfuma bem. Desse outro lado da mesma forma. Bem pouquinha tinta, pincelzinho em pé. Depois a tinta, limpa o pincel, esfuma. Agora, novamente, desse outro caule aqui, porque ele também tá em cima da folhinha. Então, você sempre tem que observar o que tá em cima e o que tá embaixo. O que tá embaixo sempre leva a sombra, o que tá em cima leva a luz. Ao decorrer de todas as pinturas, a gente vai aprendendo melhor sobre isso. O que vai mostrar muito pra vocês é a prática. Agora, essa parte da folha aqui, ela está dobrada. Eu sempre uso o cabo do pincel para evidenciar o risco quando a tinta fica em cima, como vocês podem ver. Então, quer dizer que essa parte da folha está por baixo, então a gente vai colocar sombra na parte de baixo da folha. E agora, a parte que tá dobrada também, vamos evidenciar uma sombra, porque a parte de luz é essa. E a parte de sombra é essa daqui. Então, a gente vai pôr um pouquinho do nosso verde oliva aqui também. Perdão, verde pinheiro. Sempre esfumando bem. Se faltar um pouquinho de tinta, marca mais um pouquinho. E assim a gente já tem a impressão da folhinha virada, dobradinha. Depois a gente vem nos caules, tá? A gente primeiro vai fazer as folhas e depois com o pincelzinho menor faz os caules pra ficar mais fácil. Agora, como vocês podem ver, essa folha está em cima dessa. Então, na linha de demarcação das folhas, a gente vai evidenciar a sombra na de baixo. Pouca tinta, pincelzinho em pé. Limpa o pincel, esfuma. É um grande segredo, é você nunca deixar aquela coisa marcada, você sempre esfumar para uma tinta sumir na outra e vai dar um efeito mais natural. Agora, vocês notem que essa tulipa está em cima da folha. Novamente, vamos sombrear por baixo. Aqui, novamente, nós temos uma folhinha que ela tá virada. Como não dá muito pra ver, eu vou evidenciar pra vocês aqui com o lápis. Então, o que a gente faz? Sombreia essa parte de dentro aqui, ó. Limpa o pincel. Esfuma. Como a tulipa está em cima dessa parte também, essa parte também precisa ser sombreada. Com um cantinho do pincel apenas e pouquinha tinta, tá? Quando você precisa fazer uma parte menor e você tá com um pincel maior, coloca a tinta só num cantinho do pincel. Vem aqui e esfuma também, tá bom? Vou demarcar mais um pouquinho aqui. Pronto. Demarcar também mais um pouquinho aqui, porque é o final, então ele precisa estar mais demarcado. Ok. Mais uma folhinha. Agora, vamos passar o pincel em pé no meio, tá? E esfumar pra dentro.
Agora, como esfumamos pra lá, nós vamos sombrear essa parte, deixando essa parte com luz. Então, essa parte aqui, nós vamos sombrear esse lado da folha. Apenas até aqui. Vem, limpa o pincel, demarca mais um pouquinho aqui e esfuma pra dentro também. Agora, quando a gente vem para essa próxima folhinha, o caule está por cima da folha. Então, vamos sombrear abaixo e aqui acima do caule. Pouquinha tinta, limpa o pincel, esfuma. Agora, essa pontinha dessa folha aqui tá em cima dessa, então nós vamos demarcar ao redor dela para mostrar isso, para mostrar que essa está por baixo dessa outra. Tá? Agora, nós vamos fazer o centro da folhinha, encontrando aqui, passando por aqui, tá? E subindo mais um pouquinho até em cima. Feito isso, esfuma pra dentro. Precisando sempre de um pouquinho mais de tinta, é só pegar. Melhor pegar pouca tinta do que pegar muita e ficar muito marcado. Aqui no meio precisa mais um pouquinho para dar uma arredondadinha. Pronto. E agora, já que esse lado tá mais claro, nós vamos sombrear esse lado da folha. Aqui em cima também. Notem o pincelzinho de lado, ele fica com um toque mais fino, né? Que é o que a gente quer. Vou evidenciar aqui o caulezinho, a sombra dele. Agora, a próxima folhinha. Agora, nós vamos fazer o risco. E vamos esfumar para o lado direito nessa folha aqui. Porque aqui eu tive sombra, então nessa parte eu quero luz. Então, a gente vai fazer aqui ao contrário. Nessa parte aqui, a gente vem até aqui. E nesse pontinho aqui a gente evidencia mais. Notem que essa folha tá por baixo dessa, então o que que a gente faz? Evidencia a sombra abaixo da linha. Dessa forma até embaixo. A parte de cima também. Limpa o
pincel. Agora, vamos fazer a parte do meio. Faz a linha. Limpa o pincel. Esfuma pro lado direito, nesta folha. Um pouquinho aqui pra escurecer a pontinha só dela. Agora, vamos trocar o nosso pincel para o número 4 e vamos fazer os caules. No caule, a gente vai evidenciar a sombra próximo à tulipa, um pouquinho de tinta, limpa o pincel e esfuma para baixo com o pincelzinho em pé. E próximo à base do desenho, e joga para cima. Não deixa um encontrar no outro, tá? Dessa forma. Perto da tulipa, desce na base e sobe. Esse vamos começar aqui na base. Fazemos na base, só um pouquinho. E agora, abaixo da flor. Novamente, vamos começar pela base mesmo. E agora, abaixo da flor. É uma forma bem simples de folhas, mas eu creio que fica muito bonito e eu acho que é bem fácil para vocês aprenderem. Agora, meninas, o próximo passo é preencher as nossas flores, as nossas tulipas. Para isso, nós vamos voltar ao número 6, como vocês podem ver. Nessa pintura, nós vamos utilizar apenas o pincel número 4 e o número 6. E para preencher as tulipas, nós vamos fazer ela em rosa. Então, vamos começar preenchendo todas as flores de rosa bebê. Para fazer essas partes menores, vocês põem o pincel em pé e passa a tinta. Se sentir dificuldade para fazer essas partes menorzinhas, pega o pincel número 4, tá? Novamente aqui, ó, o pincel em pezinho